Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, no 6º volume, capítulo 1, por favor, distribuam livros. Srila Prabhupada criara a competição transcendental que deveria ser travada entre seus discípulos. Em 1971, teve o prazer de observar que Keshava, em São Francisco, liderava a sociedade na distribuição do livro Krishna. Prabhupada prometera que deixaria Los Angeles e permaneceria em São Francisco se Keshava distribuísse mais do que seu irmão Karandara. E através dos anos ele continuara a provocar essa competição, atiçando o fogo da distribuição de livros. Ele estimulava os líderes a enviar-lhe relatórios e então respondia com cartas, tornando ainda mais alta a febre da distribuição de livros. A ISKCON inteira esperava ouvir a mais recente citação de Prabhupada, com o qual ele inspirava seus discípulos a continuarem sempre avante. Quando Srila Prabhupada, na aula de janeiro de 1974, enfatizara distribuam livros, vários devotos na audiência fizeram ali mesmo um voto de dedicar suas vidas a essa instrução. E quando Prabhupada enviara de seu quarto em Los Angeles a nota manuscrita, todos devem ir com o grupo de Sankirtana o mais rápido possível. Essa frase bastou para criar no corações de muitos discípulos um espírito de sacrifício e dedicação, e eles sentiram-se destinados a aceitar essa ordem como sua vida e alma. Embora desde o começo Rameshwara houvesse sido capturado pelas ondas do oceano de Sankirtana, Srila Prabhupada deu projeção ao seu serviço escrevendo as seguintes linhas: programe a forma de distribuir nossos livros em todo o mundo. Círculos eruditos estão apreciando nossos livros, portanto não devemos deixar escapar essa deixa. Todos os progressos que fizemos simplesmente devem-se à distribuição desses livros. Por isso siga em frente e, nem sequer por um momento, pode você deixar sua mente desviar-se disso. Quando os devotos em Londres relataram a Srila Prabhupada o aumento em sua venda de livros e revistas, ele respondeu convidando-as a competir. Fui informado de que em São Francisco estão vendendo diariamente pelo menos 75 livros Krishna. Assim, estou muito animado por ouvir isso. Então adote esse espírito de rivalidade transcendental e consultem Dayananda e os outros aí na Inglaterra, para que vocês possam se tornar primorosos vendedores de livros. Ao escrever a um discípulo sannyasi que pregava na Escócia, onde os devotos talvez não tivessem amplo conhecimento do nível de distribuição de livros nos Estados Unidos, Srila Prabhupada mencionou os últimos resultados da venda de livros em Nova York e comentou: Nova York está liderando a lista. Srila Prabhupada também deu inspiração para que, como um todo, a sociedade competisse com o propósito de suplantar seus esforços dos anos anteriores. Na medida do possível, deve-se dar um jeito de dobrar ou triplicar a distribuição de livros. Façam isso. Assim que a BBT formara seu grupo de bibliotecas, Prabhupada dissera a seus componentes para conseguir 50 mil pedidos e pedir ao grupo de Radha Damodara que se expandisse a 100 ônibus. Entre Los Angeles, o grupo de Radha Damodara e a Austrália, a competição era particularmente renhida. E Srila Prabhupada estimulava todos eles como um maestro exigindo um fortíssimo da orquestra. Srila Prabhupada não estava dando instruções relaxadas ou extensivas. Ele conhecia muito bem a determinação e o sacrifício necessários para se alcançar essas metas aparentemente inatingíveis, e ele queria que seus devotos trabalhassem como ele trabalhava, com total dedicação. Queria que eles tentassem o máximo. Ele empregava a loja da caça do rinoceronte, como ele dizia. Se um homem que tentava capturar um rinoceronte falhasse, ninguém iria criticá-lo, mas se ele fosse vitorioso, seria visto como autor de uma grande façanha. Prabhupada escreveu a Rupanuga: Seus relatórios de Sankirtan são muito animadores, especialmente no que se refere a esta moça Gauri Das,
que ao vender 108 livros grandes, estabeleceu um recorde entre todas as mulheres da ISKCON. Isso é muito maravilhoso. Noutra ocasião, isso teria sido considerado impossível, mas agora, pela graça de Krishna, tudo está se tornando possível. Estimulem todos eles a continuarem aumentando cada vez mais. Alguns devotos ficaram confusos com o fato de seus irmãos e irmãs espirituais fazerem grande alarido em prol da competição e da rivalidade. Isso se parecia uma rivalidade do mundo material, com a qual eles não mais esperavam entrar em contato. Contudo, Srila Prabhupada explicou como os devotos deveriam colocar no devido lugar a competição transcendental. O espírito de competição e de lucro são inerentes à entidade viva. Ninguém deve ficar pensando que se pode dar um jeito de removê-lo artificialmente. De fato, o que aconteceu na Rússia foi que, ao se remover da sociedade a competição e a busca do lucro, o povo não ficou nem um pouco feliz, e nem por isso essas coisas deixaram de ocorrer. Assim, não devemos pensar que conosco o processo age de alguma maneira diferente. A única diferença é que nosso lucro é para prazer de Krishna, e nossa competição constitui em como deixar Krishna mais satisfeito do que qualquer outra pessoa. Mesmo entre as gopis há competição para satisfazer Krishna, e também existe inveja. Mas essa inveja não é material, é transcendental. Elas ficam pensando, oh, ela fez algo mais maravilhoso do que eu fiz. Isso é muito bom, mas deixe-me fazer algo ainda mais maravilhoso, coisa desse tipo. Assim fico pensando de que vocês desejam competir com seus irmãos espirituais, imprimindo nossos livros para propagar por todo o mundo o movimento da consciência de Krishna. Quando o grupo de Sankirtana viajeiro vindo de um templo distribuía noutra cidade uma grande quantidade de livros, as autoridades do templo local frequentemente ficavam agitadas. Esse problema foi apresentado a Srila Prabhupada, que foi devidamente convidado para julgar e esfriar o fogo da competição. Prabhupada escreveu a Keshava e a Bhutatma, que saindo para distribuir livros, viajaram de São Francisco a Londres, mas que com seu fervor acabaram perturbando os devotos que lá ficavam. Definitivamente, caberá ao presidente do templo local definir se a presença de seu grupo é favorável ou não. Ao ponderar todos os aspectos da questão, se ele concordar, vocês podem ficar. Por outro lado, caso ele julgue que no momento não convém que vocês fiquem, ele tem todo o direito de pedir que vocês saiam. Mas para evitar essas coisas, é melhor combinar antes com membros do GBC que respondem pelo assunto. O nosso movimento é um movimento cooperativo, com Krishna e o avanço do movimento de Krishna situados no centro. E devemos continuar a vender tantos livros quanto possível, mas discutam tudo entre si e ajam corretamente sem precisar irritar ninguém. Então poderá mostrar que tem arte. Ao verem o admirável esforço empreendido pelos melhores distribuidores de livros, alguns devotos ficaram invejosos e pelo menos desalentados, e eles consideravam-se inúteis e incapazes de satisfazer Srila Prabhupada. Esse problema também foi apresentado a Srila Prabhupada, que replicou: sempre deve haver competição, isto dá vida e faz parte da vida. A sociedade perfeita não elimina a competição, mas elimina a inveja, pois todos são fracos perante Krishna. Mas a competição tinha seu limite, como o Prabhupada explicou a um brahmachari na Flórida, o qual tinha algumas dúvidas. A quantidade de livros que distribuímos não é tão importante, mas o que realmente devemos fazer é servir a Krishna da melhor maneira que pudermos, e devemos ficar dependendo dele para obter o nosso resultado. Mas isso não deve chegar ao ponto de nos fazer perder nossa consciência de Krishna. Quem tem esses sentimentos não deve julgar que isso é inveja, mas deve aceitar isso como uma apreciação indireta do serviço realizado por seus outros irmãos espirituais. Isso é espiritual. No mundo material, quando alguém nos supera de alguma maneira, ficamos zangados e planejamos como pará-lo. Mas no mundo espiritual, quando alguém faz algum serviço mais esmerado, pensavam: oh, ele agiu muito primorosamente,
Deixe-me ajudá-la a executar seu serviço. Talvez a competição tenha sido um catalisador, mas ao distribuírem firmemente os livros de Prabhupada, os membros do movimento da consciência de Krishna experimentavam a essência do serviço amoroso prestado a Krishna durante a sua ausência, e esse serviço era o êxtase espiritual mais elevado. Não tente ver Deus, mas haja de maneira que Deus o veja. O mestre espiritual de Srila Prabhupada dissera frequentemente. Em outras palavras, agindo submissamente sobre as ordens do servo de Krishna, os discípulos de Prabhupada com certeza atrairiam a amorosa atenção de Krishna. Srila Prabhupada dizia que a maneira mais rápida de capturar a atenção de Krishna era dar a outra pessoa a consciência de Krishna. Portanto, os distribuidores de livros devotavam-se a seu mestre espiritual uma reciprocidade especial, e isso os impelia a seguirem seguindo e distribuindo. Sanjaya diz o seguinte: filosoficamente sabíamos que esse fato de sairmos para distribuir livros era o que nosso mestre espiritual queria que fizéssemos. Disso nós sabíamos. Isso estava claro para nós. Também tínhamos um verdadeiro senso de idealismo, de que esses livros e revistas mudariam o mundo. Então, logo você contacta a consciência de Krishna, comprova de fato quão sujo o mundo é, quão contaminadas as coisas são, e quantas pessoas são invejosas e como a vida material é horrível. Você pode ver isso. Você não vai chegar à conclusão de que sozinho pode mudar isso, mas percebe que todo aquele que adquire um dos livros de Prabhupada e o examina, submeter-se-á a uma mudança espiritual. Quanto a isso, não há dúvida. Sentíamos também que no futuro ocorreria uma grande mudança no mundo à medida que a consciência de Krishna se espalhasse. Prabhupada também disse que bastava que as pessoas tocassem num desses livros para que suas vidas mudassem. Depositavam nossa fé nos livros em Srila Prabhupada. Keshava Bharati diz o seguinte: quando entregamos um livro a alguém, mantemos com Prabhupada um certo grau de reciprocidade. Dentro de nós sentíamos uma tremenda diferença quando alguém levava um livro ao invés de aceitar apenas algum incenso ou coisa desse gênero. O fato é que distribuirmos os livros, experimentávamos todos os dias a associação de Prabhupada. Não nos sentíamos rejeitados só porque certos devotos estavam fisicamente mais próximos de Prabhupada. Os distribuidores de livros sempre obtinham muito alento. Líamos sobre o episódio que Haridas Thakura saía e rolava no chão pedindo às pessoas que cantassem. Tudo isso nos inspirava. Vaisheshika diz o seguinte: tínhamos ao nosso alcance os livros de Prabhupada e diversas cartas suas. E também sabíamos que, se distribuíssemos bastantes livros, nossos nomes poderiam sair na carta de Sankta, e ficaríamos pensando em como Prabhupada reagiria ao vê-los publicados na carta. Mas tudo o que eu fazia era tentar acompanhar os outros. Às vezes passavam-se algumas horas sem que eu conseguisse distribuir livros para alguém. Todos os demais simplesmente os distribuíam como loucos. Eu tentava e todas as pessoas apenas insultavam-me bem na cara. Eles ficavam me provocando. Era muito difícil para eu aguentar e às vezes tinha que sair de mansinho e começava a chorar. Era demais para mim. Mas eu sabia que essa distribuição de livros agradava a Prabhupada e eu simplesmente desejava participar dela. Ficávamos pensando em como Prabhupada passava tanto tempo atrás de um ditafone, preparando a matéria que iria compor esses livros. Meditávamos em como ele dormia poucas horas por dia e reduzia tudo mais só para escrever esses livros. Assim também estávamos tentando diminuir nossas outras atividades para que pudéssemos apenas sair e distribuir livros. Prabhupada dizia que o devoto deveria assimilar o estado de espírito dos 6 Goswamis, e por isso cantávamos aquela canção todos os dias. Sentíamos um verdadeiro vínculo. Já no início um devoto interpelou-me: onde está Prabhupada, você sabe? E ele mesmo respondeu:
Ele está em seus livros. Sempre havia um lugar para essa atitude. Sempre sentíamos essa ligação. Jagadhatri Devidasi. Quando eu estava distribuindo os livros de Prabhupada, compreendi que esta era a coisa mais agradável que podia fazer para ele. Eu estava ajudando a satisfazer as instruções de seu mestre espiritual e por isso ele ficava satisfeito. Ele ficava ainda mais satisfeito se eu trabalhasse com esmero. Eu sempre ouvia a história de como Bhaktisiddhanta Sarasvati ficava feliz se alguém saísse e distribuísse pelo menos uma revista. Pois, na verdade, o que vale é a atitude de Sankirtana, ou seja, sair e tentar dar misericórdia às almas condicionadas. Eu sempre quis fazer trabalho beneficente. Eu gostava da ideia de fazer algo para as pessoas. Portanto, esse é um summum bonum da prestação de auxílio às pessoas. A gente está ajudando-as a voltar ao Supremo. Logo, esta era a minha motivação. E automaticamente nos purificávamos levando outras entidades vivas para Krishna. Tripurari diz o seguinte: eu ficava inspirado principalmente pela grandeza de Prabhupada, o qual primava em seguir seu mestre espiritual. Era a ordem de seu Guru Maharaj e, portanto, ele executava. Nunca fui muito erudito ou inteligente. Nunca achei que tivesse muito cérebro ou talento. Praticamente nunca fui treinado em nenhum tipo de ofício e não recebi muita educação. Eu encarava a situação da seguinte maneira, que eu estava falando para as pessoas mais caídas e que eu próprio era o mais caído. Eu estava fazendo o que Prabhupada queria. Eu orava para Prabhupada me ajudar a entender por que ele queria a distribuição de livros. Então eu recebia a inspiração interna. Isso aflorava sempre que eu conversava sobre a distribuição de livros. Aquela ocasião em que eu fiquei no aeroporto, quando todos os devotos voltavam com Prabhupada para o templo, exerceu extrema influência sobre toda a minha vida espiritual. Eu estava muito intimamente ligado a Prabhupada, porém minha associação mais íntima com ele consistia em eu seguir suas instruções e simplesmente sair para trabalhar e não tentar me aproveitar do mestre espiritual, mas servi-lo. Vrindavana Vilasini Devidas. Quando Prabhupada deu aquela famosa aula em Los Angeles, distribuem livros, naquela mesma hora tive o forte desejo de assumir esse compromisso. Sempre que ele escrevia para Ramesma, na realidade era para Ramesma e companhia. Todos nós nos sentíamos um time unido. E eu desejei ser parte dele. Era um eterno grupo de Sankirtana do Sr. Chaitanya e todos queriam fazer parte dele. Afinal, o Sankirtana está ocorrendo em cada planeta, em cada universo, e sei que ele causa alegria a Srila Prabhupada. Eu comparava a distribuição de livros à batalha de Kurukshetra. É uma batalha na qual Krishna está presente. É como a Kurukshetra número 2. Estou certa de que todos os distribuidores de livros têm essa mesma impressão. A gente vê que Krishna está presente e ele vai ganhar. Basta que a gente se refugie nele. Pode ser que saiamos derrotados numa batalha, mas ganharemos a guerra. Assim eu sempre me sentia ligado a Prabhupada, pois em seus livros ele nos revela os grandes devotos nos quais podemos abrigar-nos. Tudo isso deve ser a sua misericórdia. Ele nos está dando esses livros nos quais ele está presente. Sura. Estávamos tão afeiçoados a vender os livros de Prabhupada que não queríamos fazer nenhuma outra coisa. Simplesmente íamos direto para o aeroporto e começávamos a distribuir e não parávamos. Exceto talvez para um almoço de 20 minutos e talvez uma leitura de 20 minutos. Afora isso, não parávamos enquanto não desse 7h30 ou 8 horas da noite. Sentíamos que realmente Srila Prabhupada estava nos protegendo. Certa vez, enquanto estava no aeroporto, deram-me uma carta da BBT. Talvez se devesse ao cansaço, ou talvez se devesse a algum sentimento falso, ou algo assim. Mas o fato é que eu lia os comentários de Prabhupada sobre a distribuição de livros e fiquei muito comovido.
Eu estava sozinho no aeroporto, então comecei a chorar, pois entendi quão magnânimos e desprendidos eram os devotos em todo o mundo que distribuíam livros e trabalhavam com muito afinco. Eu estava de fato apreciando o Prabhupada e o movimento da consciência de Krishna. Nessa carta de Sankirtana, Prabhupada dissera algo sobre a distribuição de livros e isso sensibilizou-me. Estávamos tão absortos em livros, que sempre que Prabhupada dizia algo sobre a distribuição de livros, enlouquecíamos. Daí podia-se ver que era esse o nosso vínculo com Prabhupada. Não éramos grandes personalidades capazes de nos sentarmos numa reunião com Prabhupada ou conseguir tanta atenção pessoal. Durante algumas caminhadas matinais do Festival de Mayapur, talvez tenhamos conseguido nos apresentar junto com os sannyasi, mas fora disso, nossa distribuição de livros era nossa ligação com Prabhupada. Quando ele mencionava algo sobre a distribuição de livros, isso era nossa vida e alma. Lavanga Latika Devi Dasi. Ouvia Srila Prabhupada falando em saber que ele sempre lia esses livros, como por exemplo o Srimad Bhagavatam, e que ele pregava que esse conhecimento deve ser distribuído para os outros, tornava tudo muito simples. Isto é, a gente sabia que este era o desejo de Srila Prabhupada. Ele vivia dizendo que nos dava esse conhecimento e já que adquirimos esse conhecimento, deveríamos distribuí-los com os outros. Srila Prabhupada veio aos Estados Unidos para pregar com seus discípulos. Portanto, também devemos pregar, pois esse é o desejo de Prabhupada. Ele passou tanto tempo traduzindo esses livros para serem distribuídos. Tudo o que a gente quer é distribuí-los com os outros para que as pessoas tenham esses livros em sua casa. Vrindavana, Índia, 20 de abril de 1975. Srila Prabhupada instalou as deidades para a grandiosa inauguração do Krishna Balarama Mandir. Quase 1000 discípulos estavam presentes e o governador de Uttar Pradesh era o convidado de honra. Após anos de árduo esforço, a grandiosa inauguração foi o triunfo apoteótico granjeado por Srila Prabhupada e seu movimento. Enquanto ainda estava no altar, após ter oferecido o primeiro Arati a Krishna e Balarama, Prabhupada dirigiu-se à multidão explicando que esse era um templo internacional onde as pessoas de todo o mundo poderiam vir e adorar Gaura-Nitai, Krishna Balarama e Radha Krishna e refugiar-se neles. Depois, aquela noite, Srila Prabhupada sentou-se a seu quarto com alguns membros do GBC, sua curta desabotoada devido ao calor, suas pernas e pés descalços estendidos sobre a escrivaninha baixa, deixando-se ficar bem descontraído enquanto seus discípulos, sentados próximo a ele, rodeavam-no na sala iluminada pela fraca luz de um abajur. Ele disse que esse marco fora importante, mas ainda assim eles teriam de seguir em frente, não meramente ficar saboreando o sucesso. Ainda faltavam muitas coisas para que se pudesse pôr em funcionamento o templo e a casa de hóspedes. O pensamento de Srila Prabhupada transpunha Vrindavana. A construção desse templo é tão importante, disse ele, que não hesitei em gastar muitas lacas para inaugurar um templo deste porte. E mesmo levando em conta quão importante é inaugurar um templo, a produção de livros é ainda mais importante. Esta foi uma significativa corroboração da prioridade da produção de livros, mesmo enquanto se encontrava em fase desta esplêndida inauguração do templo. Ele enfatizava que a produção de livros era mais importante. Contudo, Srila Prabhupada parecia insatisfeito, pois havia meses que seu editor de sânscrito protelava o seu Chaitanya Charitamrita. Franzindo a sobrancelha, ele disse que, embora tivesse concluído os Chaitanya Charitamrita,
o livro ainda não fora publicado. Ele também concluíra todos os 4 volumes do 4º canto do Srimad Bhagavatam, estava começando o 5º, e ainda assim só se publicara um volume do 4º canto. Um dos devotos ali presentes, não compreendendo o argumento exposto por Prabhupada, comentou que, como Prabhupada estava indo logo em seguida para o Havaí, lá ele seria capaz de escrever em paz e tranquilidade. Prabhupada retorquiu que não estava animado a escrever manuscritos que não eram publicados. A BBT Press, após ter ficado vários anos em Nova York, estava para transferir-se para Los Angeles, onde Rameshvara tornar-se-ia o novo supervisor da BBT Press. Rameshvara, desconhecendo o porquê da demora da publicação do Chaitanya Charitamrita, só tomou conhecimento disto agora, quando esteve em Vrindavana. Ele prometeu a Prabhupada que providenciaria o imediato estabelecimento da editora em Los Angeles e começaria a produzir o Chaitanya Charitamrita. O fato de Srila Prabhupada ter concluído o manuscrito inteiro do Chaitanya Charitamrita em 18 meses, durante 1973 e 74, foi uma façanha marcante. Naqueles mesmos meses, ele ocupara-se intensamente em muitos assuntos administrativos, enquanto realizava constantes viagens. Ele teve que enfrentar problemas importantes, porque certos líderes abandonaram os postos que lhe haviam sido designados, pessoalmente participara de atividades de GVC da Índia e havia interferido com outros afazeres administrativos da ISKCON. Autorizara a BBT a fazer muitos empréstimos vultuosos e aprovara a expansão e desenvolvimento da ISKCON em todas as áreas do mundo. Afora o fato de ser respondido regularmente a um grande volume de correspondência, de ter falado diretamente com convidados e dado aulas do Bhagavatam aonde quer que ele fosse, só tinha tempo para escrever durante aquele momento em que se levantava à 1 da manhã e persistentemente trabalhava 2 ou 3 horas por dia. Enquanto Srila Prabhupada viajava de Vrindavana para a Austrália, Rameshvara e Radha Vallabha trabalhavam em Los Angeles para estabelecer os novos escritórios da BBT. Prabhupada ainda meditava em seu manuscrito do Chaitanya Charitamrita, que, estando concluído, ainda aguardava ser publicado. Ele escreveu da Austrália. Chaitanya Charitamrita está concluído, 12 partes, e apenas 3 partes foram publicadas. E agora o 5º canto está quase terminado. Por que então esses livros não estão sendo publicados? Essa é a nossa primeira ocupação. Deve-se publicar imediatamente todos esses livros inéditos, que no total são 17. Por que essa demora? A encadernação na gráfica dos Estados Unidos é melhor do que na Dai Nippon. Logo podem se imprimir alguns nos Estados Unidos e alguns no Japão. Mas esses livros devem ser editados em muito pouco tempo. Quando vejo tantos livros que não são editados, fico sem ânimo de traduzir. Ao ver livros impressos, fico animado para escrever sempre mais. No Havaí podemos falar mais sobre isso. Quero que você e Hansa Dutta acelerem o trabalho de publicação. Vocês estão ocupados nisso. E impulsione as vendas. No que se refere a isso, peça ajuda de Tripurari Maharaj e outros. Aproveite que Bhavananda Swami e Garga Muni Swami estão aí. Eles também são peritos em impulsionar isso. Através do esforço conjunto, publicam o mais rápido possível e imediatamente o Chaitanya Charitamrita será impresso. Em Los Angeles, Rameshvara tinha conseguido apenas concluir os arranjos de arrendamento para os novos prédios da editora. Os artistas da BBT tinham acabado de chegar e os editores, revisores e outros devotos que trabalhavam na produção logo estariam vindo. A editora adquiriu um computador typesetter
e os devotos estavam sendo treinados a utilizá-lo. Os carpinteiros derrubavam paredes para construir um laboratório fotográfico e uma câmera escura. Tinha-se que instalar encanamento adicional e toda a editora devia estar montada dentro de um mês. Srila Prabhupada viria em junho e tudo deveria estar pronto e funcionando. Na época que Srila Prabhupada chegou ao Havaí, em maio, a editora de Los Angeles preparava-se para entrar em ação. O secretário de Srila Prabhupada telefonava frequentemente para Los Angeles. Prabhupada está furioso. Ele não para de falar sobre livros não publicados. É melhor que tudo esteja preparado quando ele chegar. Ramesh e Radha Vallabha investigaram as necessidades e as dificuldades de imprimir o manuscrito de Chaitanya Charitamrita, que, segundo seus cálculos, dividir-se-ia em 17 volumes. Um dos principais problemas com que defrontaram foi a falta de alguém que soubesse editar o bengali. A maior parte do Chaitanya Charitamrita era em bengali. Os editores da BBT eram experientes em sânscrito, mas como não eram versados em bengali, o trabalho evoluía lentamente. Srila Prabhupada também desejava muitas gravuras em seus livros e o departamento de arte necessitava muitos meses para satisfazer seus pedidos. Em nenhuma outra ocasião anterior a BBT ficara tão retardatária em seu serviço a Srila Prabhupada. Ramesh e Radha Vallabha, querendo a todo custo encontrar uma maneira de produzir livros rápida e eficientemente, idealizaram um programa de produção intensificada. De acordo com o programa antigo, eles podiam publicar um livro a cada 3 ou 4 meses, mas no novo programa eles decidiram produzir um livro por mês. Dessa maneira eles poderiam alcançar Srila Prabhupada. Ramesh estava ansioso para apresentar a Prabhupada esse plano quando ele chegasse a Los Angeles. Receberam-se mais chamadas telefônicas do secretário de Prabhupada. Prabhupada fora notificada da preparação dos prédios da editora, mas também ficara sabendo que seu nome não aparecia na frente do prédio da BBT. Ele sempre insistia em preservar a sucessão discipular da ISKCON, prevendo que, a menos que a ISKCON enfatizassem A.C. Bhaktivedanta Swami como fundador, Acharya, no futuro as pessoas podiam alegar direitos de liderança sobre ISKCON ou de posse das propriedades da ISKCON. Na pressa de concluir o prédio, os administradores da BBT deixaram passar esse detalhe importante.